boa terça-feira aí pós-feriado, né? Iniciando aqui mais um encontro para tratarmos desse negócio fácil chamado física. E hoje, né, dando continuidade às resoluções dos exercícios da parte de fenômenos ondulatórios, né? Vamos aqui para a página 322 do módulo 4 da apostila de vocês. Eu tinha feito a questão 1 e 2, correto? Vamos aqui para a questão 3 da Unicid. Uma das utilizações do sonar em embarcações é o mapeamento do fundo do mar. Para isso, ondas sonoras são emitidas para o fundo do oceano e as ondas refletidas são captadas. A partir do intervalo de tempo entre a emissão e a captação das ondas refletidas, a profundidade local é determinada. Considere que em um mapeamento realizado por um sonar, as ondas emitidas têm uma frequência igual a 3 vezes 10 a quinta Hz. Que essas ondas se propaguem na água do mar com comprimento de onda igual a 5 vezes 10 a menos 3 metros. E a velocidade constante. E que o tempo decorrido entre a emissão e a recepção dessas ondas seja de 8 segundos. A profundidade do mar nessa região em que esse sonar se encontra é igual a O. Então, o que é que a questão está dizendo para você? Primeira coisa, ele fala que a frequência das ondas emitidas pelo sonar, ela tem um valor de 3 vezes 10 elevado a 5 Hz. Ok? Na água do mar, o comprimento de onda lambda é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Ok? E ele fala que o tempo, cuidado com essa informação, ó, tempo de emissão e recepção, ou seja, tempo de ida e volta, ele é igual a 8 segundos, certo? Ele deseja saber a profundidade do mar, né? A profundidade do mar na região em que esse sonar se encontra. Então, ele quer saber ΔS, né? Qual vai ser o comprimento, qual vai ser a profundidade da região em questão. Então, primeira coisa que devemos lembrar. Pela equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda F, correto? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Então, V é igual a 5 vezes 10 a menos 3 metros, que multiplica F, 3, vezes 10 a quinta Hertz, onde Hertz equivale a 1 sobre segundos. Então, ó, V é igual a 5 vezes 3, 15. Produto de potências de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 10 a menos 3 vezes 10 à quinta é 10 elevado a menos 3 mais 5, que é 10 elevado ao quadrado. Metros vezes 1 sobre segundos, metros por segundos. Então, ó, essa é a velocidade do sinal sonoro emitido pelo sonar na água. Munidos dessa informação, do valor da velocidade do som na água, nós conseguimos calcular o que ele pede, né?
que é o ΔS, que é a profundidade da região. Então, aqui no passo 2, ó, quando ele dá o tempo de emissão e recepção, ele está dando o tempo que a onda leva para ir e para voltar. Dessa forma, nós precisamos pegar esse intervalo de tempo e dividir por 2. Caso não lembre de fazer essa divisão, o que é que acontece? Você vai estar calculando a distância 2 vezes. Distância de ida e distância de volta. A distância vai estar dobrada, né? Então, ao invés de trabalharmos com um tempo de 8 segundos, vamos trabalhar com um tempo de 4 segundos. Então, ó, sendo velocidade ΔS sobre ΔT, o que é que nós temos aqui, ó? 15, que multiplica 10 ao quadrado metros por segundos, é igual a ΔS dividido por ΔT, que equivale a 4 segundos. Aí, ó, segundos você manda embora com segundos, resposta final é dada em metros. ΔS vezes 1 é ΔS, e isso aqui é igual, ó, 4 vezes 5, 20, 0 a 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então, 15 vezes 4, 60 vezes 10 elevado ao quadrado metros. Tem resposta? Que falou o quê? O mesmo valor que eu dei? Ele coloca em notação científica, né? Então, como ele coloca em notação científica, o que é que eu faço? Ó? Ando uma casa para a esquerda, somo mais 1 no expoente. Então, aqui fica 6 vezes 10 elevado à terceira metros, que nos dá como gabarito letra D de dado. Então, o gabarito da questão 3 aí da apostila de vocês, né? Letra D. Vamos para a próxima. Quarta. Que é que a quarta questão nos diz, né? O que é que ela espera da gente. Deixa eu ler aqui. A quarta questão fala. Leia o texto a seguir. Harry Potter pode se dar ao luxo de receber um manto de invisibilidade como herança de família. Mas é claro que, na vida real, as coisas são um pouquinho mais complicadas. A boa notícia é que os melhores físicos, químicos e engenheiros de materiais do mundo estão quebrando a cabeça, neste exato momento, para saber como se tornar invisível. E, por incrível que pareça, eles estão tendo considerável sucesso, usando técnicas sofisticadas para conseguir curvar certos tipos de luz. Essas técnicas, quer dizer, se baseiam num princípio simples. A luz muda a velocidade de sua propagação quando passa de um meio para outro. A essa mudança de velocidade nós damos o nome de refração. Lembrando, né? A frequência de uma onda ela é invariável, ela depende exclusivamente da fonte emissora. Mas quando a velocidade ela muda de meio, ela sofre uma alteração no seu comprimento, causando uma implicação direta no valor da velocidade, ó. Já que a equação da velocidade, a equação fundamental da ondulatória, depende do comprimento da frequência. Se a frequência ela é invariável, só quem pode provocar mudança na velocidade é o comprimento. Certo? É 323. Aí é fácil perceber isso quando se coloca uma caneta dentro de um copo d'água. A impressão de que a caneta está quebrada tem a ver com o fato de que a velocidade da propagação da luz muda quando ela passa do ar para a água, que é um meio mais denso que os gases que compõem a atmosfera.
O chamado índice de refração é uma medida dessa mudança de velocidade da luz. Na prática, ele indica o quanto os raios de luz entortam ao passar do ar para a água ou da água para o vidro. O índice de refração é importante na busca por invisibilidade, porque caso fosse possível criar um material no qual ele é negativo, o que aconteceria na prática é que a luz, em vez de penetrar no novo meio, ficaria dando voltas ao redor dele, o que, na verdade, é a definição física de invisibilidade, um objeto que a luz não toca. A bem da verdade, tem uma outra forma de você provocar invisibilidade, tá? Então é um experimento bem curioso. Quando você pega dois materiais de naturezas diferentes, mas que apresentam índices de refração muito próximos ou até mesmo iguais. Professor, isso é possível? Não só é possível, como nós temos como fazer isso em sala de aula. Quando você pega vidro e glicerina líquida. O índice de refração do vidro é muito próximo, quase igual ao da glicerina. O que é que acontece? Quando você põe os dois em contato, você consegue provocar invisibilidade. De que forma? Você pega um becker, para quem não sabe, ou quem não lembra o que é becker, né? É uma vidraria de laboratório, é uma espécie de copo que você usa em laboratório. E você pega uma pequena pipeta, que é um outro instrumento que você usa para fazer a aferição de líquidos em laboratório, e coloca essa pipeta cheia de glicerina até uma certa altura. Você enche o becker de glicerina, não até a tampa, você deixa um espacinho de ar, para que você possa ver a invisibilidade acontecendo. A parte da pepita que você encher, né, da pipeta, perdão, que você encher de glicerina, ao ser mergulhado dentro do becker com glicerina, literalmente desaparece. O nome desse fenômeno é continuidade óptica. É uma particularidade que acontece dentro da refração. Quando a luz ela encontra dois meios ou dois materiais que apresentam refringências idênticas ou muito próximas, ela não sofre desvio, causando o sumiço do material observado. Então, você pode provocar invisibilidade ao colocar dois materiais de naturezas bem distintas, mas que possuam índice de refração bem próximos, certo? A glicerina é líquida, o vidro é sólido. Então, são dois materiais de composições químicas e de forma estrutural bem diferentes, mas que apresentam refringências muito próximas. Só terminar aqui que eu coloco a definição. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que esse tipo de material, os chamados metamateriais, seria impossível de ser fabricado, né? Seria. Aí ele fala aqui, ó. Para um feixe de luz que incide em um metamaterial com índice de refração negativo, é correto afirmar que o feixe refratado sobre o feixe refratado, que este, letra A, estará no mesmo meio que o feixe incidente. Se ele ficasse no mesmo meio que o meio incidente, que o feixe incidente, não seria refração, seria reflexão, né? Então, reflexão é que deixa o raio incidente e o raio refletido no mesmo meio. A B fala, estará no outro meio que o feixe de luz incidente, formando sempre o mesmo ângulo normal. Novamente, reflexão, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Seguirá a relação proposta pela lei de Snell. Gostei. Gostei. Letra D. Polarizará a luz em sentido contrário. Tu marcou o D por quê aqui? Porque polarização não tem relação com refração, né? Então, ele não vai polarizar a luz em sentido contrário. Polarizar é quando você separa as frequências luminosas ou as ondas dentro das faixas de frequência que você deseja. Então, tipo, chegam ondas de várias e várias frequências num polarizador. O que é que ele faz? Ele separa as frequências de modo organizado. Então, ele coloca, para um lado vão as de 60 Hz, para um as de 100 Hz, para um as de 120 Hz.
E assim vai, entendeu? Então, não tem relação com polarização a ideia de metamaterial, certo? Sempre será circularmente polarizado. Pelo mesmo motivo que a D é falsa, a E também é falsa. Então, aqui, vai obedecer à relação de Snell, né? Para quem está esquecido, o que é a relação de Snell? Ela nos diz, né? O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Certo? O que é que acontece? Caso esses índices aqui, ó, eles sejam iguais ou muito próximos, praticamente o raio incidente ele não sofrerá desvio. Não sofrendo desvio, acontece o que eu acabei de mencionar, continuidade ótica. E o objeto fica invisível em relação ao outro. Então, mesmo os metamateriais, eles obedecem à relação da lei de Snell, que é a lei principal para o estudo da refração, né? Então, aqui na quarta questão é letra C, certo? Resposta correta. Então, letra C de casa é o gabarito da questão. Letra C, correta. Tu verificou esse gabarito aqui? Estava D? Tem como tu verificar de novo aí? Tu consegue olhar? Porque se tiver D, tem que fazer correção. Polarização não entra nesse caso aí, não. É foi o que a gente falou no passado, é como se fosse um filtro que organiza as ondas dentro das frequências estabelecidas. Não tem um QR Code nessa apostila aí? QAC? Cachaça é essa, mulher? É. Pai, só se o autor tivesse muito doido, porque não, polarização é um conceito totalmente distoante de refração, entendeu? Aí quando eu não tinha lido o texto do Harry Potter, mas quando eu li, eu já imaginei logo, porque são dois exemplos muito clássicos. Um é a capa-visibilidade, o outro é o episódio. Letra A, sua frequência varia e seu comprimento de onda permanece constante. É exatamente isso ao contrário, né? Então, letra A, fake news. B, a frequência, a velocidade e o comprimento de onda variam. Falso também. C, a velocidade varia e o comprimento de onda permanece constante. Totalmente falso. D, a frequência, a velocidade e o comprimento da onda permanecem constantes. Então, ele está dizendo que a luz teria a velocidade constante em qualquer meio, não é mentira. À medida em que ela passa para meios mais materiais, ela perde velocidade. E por último, né, tem que ser a resposta correta. Sua velocidade varia e sua frequência permanece constante. Questão 6, gabarito letra E. Beleza? Show. Então, questão 6, letra E. Resposta correta. Oi. Uma pergunta? Qual era? Fiz, ó. Fiz, ó. Tu quer. Mas se eu tiver tempo, eu repito. Mas eu falo, a primeira que eu fiz em sala, foi até ela tinha me pedido. Certo? Mas aí, se você não conseguir ver no vídeo, eu faço com você ali depois com mais calma. Viu? É só para dar de logaritmo aí. É tranquilo. Questão 7. Um tremor de 5,1 na escala Richter, cujo epicentro coincidiu com as instalações militares de Pyongyang, na Coreia do Norte, foi captado por centros de sismologia em diversas partes do mundo.
e obrigou a comunidade internacional a convocar seus porta-vozes para as declarações de repúdio de praxe. Afinal, os abalos iniciaram-se exatamente no local onde o regime norte-americano realizou testes nucleares desde 2006. A preocupação aumentou quando o regime do ditador Kim Jong-un divulgou o aumento, divulgou, divulgou que os temores, eram o resultado de um teste bem-sucedido de uma bomba de hidrogênio ou termonuclear. A posse de uma bomba de hidrogênio representa um sombrio salto tecnológico para a Coreia do Norte, que tem o regime mais fechado e repressor do mundo, ainda mais se for verdade que os cientistas norte-coreanos desenvolveram um artefato pequeno o suficiente para ser instalado em um míssil. As análises do impacto da explosão, no entanto, desmontaram a versão do regime norte-coreano. Yong-un está blefando. Os principais centros de estudo de armas nucleares calculam que os abalos de 5,1 na escala Richter, iniciados em Pyongyang, foram provocados por uma explosão de 6 quilotons. Para que se tratasse de uma bomba H, bomba de hidrogênio, né, a detonação deveria ser 10 vezes maior, gerando tremores de magnitude superior a 7 pontos na escala Richter. Ok. Que ele mostra, né, mais ou menos um processo de explosão, né, da bomba atômica, e ele mostra o processo de explosão da bomba de hidrogênio, né, que é muito mais letal, muito mais perigosa, né, do que a bomba atômica. As ondas sísmicas são movimentos vibratórios das partículas das rochas que se transmitem segundo superfícies concêntricas, devido à libertação súbita de energia no foco sísmico. São ondas que se propagam através da Terra, geralmente como consequência de um sismo ou devido a uma explosão. Considerando as informações do texto, aliadas aos conhecimentos sobre ondas, é correto afirmar que a superfície definida como aquela em que todos os fora da fase é denominada de frente de onda. O que é frente de onda? Vocês lembram? Frente de onda é literalmente os pontos que constituem a região frontal de uma onda. Então, quando você pega as regiões que constituem a frente, a parte frontal da onda, é uma frente de onda. Deixa a letra A aqui em stand-by. Vamos ver aqui as outras aqui. Ó. B. Se a frequência das ondas sísmicas é maior que a frequência natural de vibração de certos edifícios, estes podem entrar em ressonância e ser destruídos. E serem destruídos, é o correto, né? Ele falou que a frequência das ondas sísmicas é maior que a frequência natural de vibração de certos edifícios. Com isso, eles podem entrar em ressonância, né? E virem a ser destruídos. Interessante, viu? Letra bem interessante. Vamos ver aqui as outras aqui. C. As ondas sísmicas são de natureza eletromagnética e se propagam de forma muito parecida com as ondas sonoras, mas com frequências mais altas do que essas. Onda sísmica é onda eletromagnética? Mecânica, né? D. As ondas emitidas por uma fonte considerada pontual, que se propagam através de um espaço tridimensional, apresentam amplitude que aumenta com o inverso da distância da fonte. É literalmente o contrário, né? Então a amplitude ela aumenta quanto mais próximo da fonte você estiver, né? Por isso que quando você pega uma região de terremoto, a região do epicentro é a região mais afetada, e não as regiões das extremidades, né? Quem está mais distante do epicentro tem chance de escapar. Quem está próximo do epicentro tem chance de morrer, né? Letra E. As ondas sísmicas, assim como as ondas sonoras, são refletidas. E quando atravessam meios de densidades diferentes, sofrem, né, refração, que fazem modificar a velocidade de propagação. E aí? Qual que você acha que é o correto? Cri, 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 cri. A letra E é a correta, né? A letra E é a correta aqui,
Porque sempre que uma onda ela passa de um meio para outro com características diferentes, ela sofre refração. E a refração, né, acaba provocando a velocidade de propagação na onda. Não entendi aqui, tu marcou um em caneta e outro em vermelho. Ah. Pois é, nesse caso aqui você acertou. Você botou letra E. Foi. Pronto. Ele fala aqui na letra B, né? A letra B que seria a letra de extratura, né? Se a frequência das ondas sísmicas é maior que a frequência natural de vibração de certos edifícios, estes podem entrar em ressonância e serem destruídos. Pense com a sua audição. Sua audição, parte dela funciona com ressonância. Como assim? Nós escutamos sons de 20 Hz até 20 mil Hz, 20 kHz. Aí como é que funciona? O som ele é emitido. Utiliza o meio material para chegar até o seu tímpano, fazendo-o vibrar. E ele vibra na mesma frequência do som emitido. Resultado: se eu emitir um som abaixo de 20 Hz, você não ouve, porque o seu tímpano não vibra. Ele não sofre ressonância. E se eu emito um som acima de 20 mil Hz, tu também não ouve, porque o teu tímpano não vibra. Ele não sofre ressonância. Ou seja, para a onda sísmica fazer o prédio vibrar a ponto dele vir a desabar, a frequência dela tem que ser igual à frequência de ressonância do prédio. Se for maior, o prédio não vai vibrar. Certo? Então, para que ela sofra a vibração e venha a ruir, é necessário que a onda emitida tenha frequência igual à frequência de ressonância do prédio, e não a frequência maior. Ali a ponte Tacoma é outra coisa, né? O que foi que houve com a ponte Tacoma? Tacoma Narrows, não, 1940. O que foi que houve com essa ponte, né? Pergunta interessante. A ponte Tacoma, ela foi um ensaio do que nenhum estudante de engenharia ou nenhum engenheiro jamais deve fazer na vida. Como é que o senhor sabe disso, né? Porque eu cursei engenharia até um período, né? Eu fiz engenharia civil até o sexto período, aí troquei para física. Era o que eu queria fazer realmente. E como é que foi que eu percebi, né? Interessante, foi que eu percebi que eu não queria ser engenheiro. Eu fiz o estágio onde qualquer pessoa parecida comigo, que sentido, né? Eu gosto muito de futebol, demais. E, modéstia à parte, entendo muito de futebol também, porque eu acompanho muito. E o meu estágio de graduação, ele foi nada mais, nada menos do que na Arena Castelão. Na reforma do Castelão para a Copa do Mundo de 2014. Então eu estava lá quando o Castelão foi implodido, eu estava lá quando o Castelão começou a cavar os alicerces do lado novo, né? Eu acompanhei tudo do zero. Eu fazia parte da equipe de supervisão das obras. Aí como foi que eu percebi que eu não queria ser engenheiro, né? Porque eu estava no campo de obra, junto com o pessoal, junto com os trabalhadores e com os outros engenheiros encarregados. E estava todo mundo em êxtase e tal, observando tudo com mais rico dos detalhes, anotando e tal. E eu lá, tipo assim, ó. O que eu tô fazendo aqui, meu? Um buraco velho desse aí, uma mola velha gigante dentro desse buraco aí, para colocar um bocado de concreto, o pessoal ficar pulando. Eu não via graça. Eu não me sentia motivado, né? Todo mundo ficava assim, ó. É muito é massa, eu ficava, é muito é paia. Entendeu? Aí o que é que eu fazia, né? Ao invés de ficar ali, acompanhando as obras e tal, eu ia tomar uma. Saía com os outros desgarrados, né? Tomar uma, enquanto o pessoal ficava lá feito besta. Aí eu percebi que não queria ser engenheiro, mas dentro da engenharia, dentro da física, eu aprendi coisas interessantes sobre construção. Toda construção, sem exceção, ela é feita para balançar. Todas. Sejam essas construções, casas, sejam edifícios, sejam viadutos, sejam pontes, não interessa. Chega no estádio de futebol, toda construção ela precisa balançar, ela precisa vibrar. Motivo:
A vibração, o balançar, é a maneira que a construção tem para dissipar. Ela não pode absorver energia. Por quê? Se ela absorver energia, ela sofre ressonância. E se ela sofrer ressonância, ela só consegue vibrar, ela só consegue ressonar até um certo instante. Quando esse instante é alcançado, ela começa a rachar. E quando ela começa a rachar, ela corre risco de cair. Foi o que houve na ponte Tacoma. Os engenheiros fizeram uma ponte 100% sólida, de concreto armado e ferro. Não deixaram as brechas de dilatação. Vocês devem saber o que é isso. Quando você estuda dilatação térmica, você entende por que, é que esses blocos de concreto são separados por essas linhas. Isso aqui não é por questão estética. Isso aqui é por questão física. Isso não vai ficar bonito, né? Isso aqui tem uma razão física. Se você deixar esses dois blocos encostados, acontece isso aqui, ó. Esse bloco do meu já sofreu, dilatação térmica. Eles se tocam e acabam se rachando, né? Então, essas frechas que aqui estão, elas servem para evitar isso, para que as cerâmicas, para que os blocos não se encontrem e ao dilatarem não acabem envergando. Aqui, ó, bem aqui, ó, rachou, tal. Ou seja, esse bloco aqui, ele deveria ter sofrido uma junta de dilatação por aqui também, né? Vai ver essa parte aqui do terreno quando foi levantado esse local, né? Ficou exposto muito tempo ao sol antes de ser coberto, né? E aí acabou dilatando, né? Sofrendo dilatação. Isso acontece com piso, isso acontece com tinta de parede, isso acontece com tudo que você imaginar. As pontes, elas têm enormes espaços vazios. Se você passar de carro por qualquer ponte, você tem, tipo, você escuta um coração batendo quando o carro passa, aquele pum, 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 quando o carro vai passando. Aquelas pancadas que o carro dá quando passa pela ponte, é porque está passando pelas brechas de dilatação. Literalmente, é um espaço aberto entre um bloco de concreto e outro. Aí deixam eles ali próximos, mas numa distância suficiente, é porque concreto não é borracha, né? Mas deixam uma distância suficiente ali para que eles possam dilatar sem se encostarem. Caso eles venham a encostar, meu amigo, aí começa a comprometer a saúde da ponte ou do viaduto, né? A ponte Tacoma foi feita inteira sólida. A ponte que ficava igual, literalmente, um balanço. Deixa eu ver se aqui no YouTube eu consigo colocar para vocês. Mas aqui no YouTube, ó, dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É lógico, né? Foto. A foto para o vídeo é muito diferente, né? Tem. Nunca tinha visto, não? Parece uma corda flexível. Tem. Tem um vídeo aqui. Inclusive com tradução portuguesa. Tem um vídeo aqui. Ponte. Morreu um cachorrinho. Porque tentaram salvar o cachorro, né? Teve um professor que tentou salvar o cachorro, mas aí quando ele foi lá, o cachorro mordeu, né? Aí ele foi e desistiu de salvar. Mordeu. Tava assustado, né? Aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Onde é que tá um pouquinho lento? Ô, rapaz, aí. Hora desce é bem, ó. Aí, ó. Alcão Tub. Única vítima fatal desse desastre. Por quê? Não entendi, né? Colapso da ponte Tacoma Narrows. Musiquinha, né? Isso aí é real, viu? Mas é isso, exatamente, mas isso aí é real, é 100% real. Isso que você tá vendo é concreto puro, armado, preso a hastes metálicas. Mas tinham carros. Você vai ver um bocado de carro amontoado em cima da ponte.
Deixou o cachorro dentro, né? O responsável. Ela passou horas assim, viu? Não foi nada de minutinhos, não. Olha, ó. Lembra que eu falei agora há pouco, ó? Ó, lembra que eu falei agora há pouco? Eu falei da questão da bomba atômica, da ressonância, que mesmo que eu pegue uma frequência maior do que a natural, ela não vai vibrar, justamente por isso, porque quando você pega um corpo em estado de repouso, certo? Que possui a sua frequência de vibração natural, ele só vai entrar em ressonância quando a força atuante sobre esse corpo causar uma frequência igual à sua frequência de vibração. Aí ele se rompe quando o tempo é atingido, porque assim, vamos supor que a frequência de vibração do corpo é de 60 Hz, só um exemplo. Então eu pego aqui, suponho que esse depósito de pilhas aqui fosse de vidro, aí eu pego ele aqui e começo a gritar na frente dele. Aí eu vou aqui gritando, né? Aí eu começo o grito por um grito grave, aí vou até, vou grave aqui até eu achar o agudo, entendeu? Até eu achar o agudo. Se no agudo eu perceber que houve vibração, o que é que eu faço? Eu intensifico até essa vibração aumentar, né? E vou segurando aqui, aí eu percebo que ela aumenta até um ponto que ele não consegue mais vibrar. As moléculas vibraram tanto que elas vão querer expandir e o corpo sólido, quando expande, racha e acaba quebrando, né? É o que aconteceu. Ele fala aqui, ó. Ou seja, quando o corpo está em repouso ou tem uma frequência natural de oscilação, ó, este entrará em ressonância quando uma força externa que interagir com este corpo adquirir a mesma frequência dele. Então é necessário que o corpo que vai ressonar tenha a frequência de oscilação igual à frequência que você aplicou. É isso que deixa o item B, que você tinha marcado na questão anterior, falso. Porque ele fala que a onda sísmica tinha uma frequência maior do que a frequência natural. Tá entendendo? Então, o que foi que fez a ponte Tacoma vibrar? O vendaval de 67 quilômetros por hora, que por infelicidade acabou provocando nela a mesma frequência de vibração. E aí fez a onda oscilar. É tanto que você vai ver aqui os baluartes de ferro, as estruturas de ferro, as balaústas de ferro, né? Quer dizer, oscilando. Balaústra é uma espécie de fechadura que você faz em ponte. Tipo assim, tem pontes que são suspensas com linhas de ferro. A de Londres, né? A dos Estados Unidos, certo? A de São Francisco, né? Então você tem hastes de ferro em formas cruzadas presas a um vergalhão maior. Para que é que isso serve, né? Para sustentar maior força nas laterais, para que elas fiquem mais rígidas. Então, não deixam o peso da ponte só sobre a estrutura central. Eles distribuem com a lateral também, né? E essa ponte tinha, ó, ela tinha estrutura lateral. Mas mesmo a estrutura lateral começou a ressonar, né? Não teve como escapar. Aí aqui ele vai vibrando, né? Acaba aí. Dois minutinhos o vídeo acaba. Aí, ó. A estrutura metálica da ponte, ó. A estrutura metálica da ponte, ó, começou a balançar. Ressonância na prática, né? É muito incrível, né, bicho? Aí mostra a importância de você estudar, né? Então, quando você é um engenheiro e vai entregar patrimônio às pessoas, né? Colocar os outros em risco. Ó, ele tentou, né, salvar o cachorro, mas acabou levando uma mordida na mão. O professor não conseguiu salvar o cão Tub, que ainda mordeu o seu dedo indicador esquerdo. E o pobre cãozinho acabou sendo a única vítima fatal da tragédia.
Eu teria tirado a camisa, né? Jogado em cima dele, né? Aí, ó, finalmente, né, ela cai. 11h10 da manhã. Mais de 3 horas. Começou a oscilar umas 7 e pouco da manhã. Aí, ó, colapso total da ponte, né? Ou seja, a frequência natural foi atingida e durou o limite que ela suporta, né? O limite de vibração. Então, ela suportou aí um pouco mais de 4 horas, né? Oscilando. É incrível, né? Nada, não dá. Depois que entra em ressonância, a única coisa que você faz é verificar se tem alguém, né? Para você tentar ajudar. Então, tipo assim, Corpo de Bombeiros, né? Com certeza, numa situação dessa, como ela é uma ponte que está tá acima da água, quer dizer, a água está na parte de baixo, navios, né? Barcos seriam enviados com bote salva-vidas, né? Que as pessoas pudessem pular e salvar possíveis vítimas, né? Mas não tinha outra coisa para fazer a não ser esperar o total colapso, né? Com certeza ela iria, exatamente, ela iria colapsar, infelizmente. Então, a ressonância, ela só acontece quando entra em sintonia a frequência natural do objeto com a frequência emitida. Então, quando você emite uma frequência e essa assume o mesmo valor da frequência natural, o objeto vibra, né? E ele vibra até o ponto que ele suporta. Depois ele acaba, né? Vibrando demais e acaba vindo por quebrar. Beleza? Então, por isso que a letra E é a resposta correta. Tranquilo? De boa aí? Vamos para frente. Questão 8. A figura representa ondas chegando a uma praia. Observa-se que à medida que se aproximam da areia, as cristas vão mudando de direção, tendendo a ficar paralelas à orla. Isso ocorre devido ao fato de que a parte da onda que atinge a região mais rasa do mar tem sua velocidade de propagação diminuída, enquanto a parte que se propaga na região mais profunda permanece com a mesma velocidade, até alcançar a região mais rasa, alinhando-se com a primeira parte. O que acontece basicamente com a refração, né? Então, quando você tem a onda saindo do mar, que é profundo, para a praia, que é raso, está saindo de um meio para outro com características diferentes. E isso acaba provocando, né, uma diferença na velocidade da onda, porque muda o seu comprimento. A frequência é a mesma, a frequência da onda do mar é a mesma, mas ela muda o comprimento de onda quando ela chega na região de rebentação. So, que diabo é isso? Tem a região de formação da onda, onde ela se forma quando ela está a poucos metros de distância da praia. E tem a região de rebentação, que é onde ela quebra. Então, quando ela está bem próxima da praia, ela vai dar aquela chibatada, né, que acaba derrubando as pessoas que estão ali próximas, né? Então, se tiver alguém ali próximo e a onda quebra na pessoa, derruba a pessoa, porque tem uma certa força, né, relativa força. Então, o cara não cabe os pés aqui, quando a onda bater, ele acaba sendo, né, derrubado, né? É. Eu não sugiro pular, né? A não ser que você tem um salto muito alto, mas você mergulhar. Não, mas e se você estiver bem próximo da margem, não tem força para derrubar. A onda vai ter força para derrubar se você estiver mais ou menos com água aqui na cintura. Entendeu? Aí o que é o recomendável, né? Você não consegue, porque assim, o empuxo, ele não vai, já não vai favorecer você pular, né? Então o que é melhor você fazer? Você mergulhar. Então você viu a onda aqui, ó, você vai por baixo dela. Aí você consegue escapar de boa. Entendeu? Pois é, você vai por baixo dela ali. Daria. O problema é o quanto você conseguiria prender a respiração, né? O problema é só isso daí, né? Você, porque assim, quando o tsunami vem, meu irmão, são milhões de litros de água, né? É muita coisa. Entendeu? Para você conseguir prender a respiração muito tempo ali é complicado, né? E outra, mesmo, a violência é muito grande, né? Então vem de uma velocidade absurda. O problema é isso daí. O que foi descrito no texto, na figura, caracteriza um fenômeno. Acabei de falar, né? Ondulatório chamado de refração. Então, refração, né? Letra C, resposta da questão 8. Então, 7 é letra E, 8 letra C. 8 questões, ó, foi uma média boa de questões, né? Sim, boa pergunta.
A superfície definida como aquela em que todos os pontos se encontram fora da fase é denominada frente de onda. Não é quando estão fora da fase, é quando estão dentro da fase. Então, quando todos os pontos estão alinhados na fase, eles constituem a frente da onda. Eu não sei, essa apostila aqui eu nunca li ela, não. Eu nem tenho, na verdade. Deixa eu ver aqui. Na frente. Ah, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Acabei de dizer o quê? Que eles precisam estar na mesma fase, né? Que é que ele fala aqui, ó. Página 314, ó. Dado um determinado instante, a superfície constituída pelos pontos que se encontram na mesma fase, chamamos de onda, né? Vimos que as ondas superficiais bidimensionais e tridimensionais descrevem frentes circulares e esféricas, né? O raio da onda é o segmento de reta que, partindo do centro da fonte, faz onda de 90 graus. Era para ele trazer a definição. Ele falou aqui, né? Era para trazer a definição de frente de onda. Os conceitos de frente de onda e raio serão úteis. Mas ele não fala aqui o que é frente de onda. Era para ele trazer aqui para vocês, né? Mas é isso, né? A frente de onda, ela é formada pelos pontos que se encontram na mesma fase. Então, quando os pontos na mesma fase, eles constituem a frente da onda, certo? Essa apostila aqui eu não tive acesso a ela ainda não. Só vejo que quando eu chego com vocês mesmo. Vê a 9. 9. Aprenda a melhorar o sinal do seu roteador Wi-Fi. Olha, é bom pro seu dia a dia aí, ó. Mesmo que o seu roteador não combine com a decoração da sua sala, não é recomendado, né, que ele fique atrás de algum móvel. É de uma grande importância que o roteador fique posicionado em local alto e completamente livre de obstáculos. Mas, se pensar bem, o roteador é um transmissor de sinais. Ele precisa de espaço, onde não tenha objetos para atrapalhar a emissão destes sinais. O ideal seria você deixar o equipamento num local mais no centro de sua casa. Assim, você garante a melhor cobertura de sinal dentro de sua casa, até mesmo em cantos mais distantes. Outra dica é manter o aparelho em lugar alto, como por exemplo no alto de uma prateleira, até mesmo na parede. Quando o texto fala de ter uma melhor cobertura de sinal dentro da casa, até mesmo em cantos mais distantes, isso é possível porque as ondas de rádio emitidas pelos roteadores são ondas. Antes de tudo, né? Onda de rádio é onda eletromagnética. Por isso que propaga no vácuo, né? As comunicações que ocorrem, por exemplo, entre a central da NASA e a estação espacial se dão por ondas de rádio. Então, são ondas eletromagnéticas, né? Aí ele fala aqui, mecânicas, que podem contornar obstáculos sofrendo a polarização. Duplamente errado, né? Quando ele fala que elas são mecânicas, depois ele fala que o fenômeno responsável por driblar obstáculos é polarização. Então, totalmente falso aí a letra A. B. Mecânicas falsas, não vou nem ler. C. Eletromagnéticas, que podem contornar obstáculos, sofrendo o fenômeno da polarização. Não é polarização, é difração, né? D. Eletromagnéticas que podem contornar os obstáculos, sofrendo o fenômeno da difração. Maravilha. Questão 9, letra D de dado. Resposta correta. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Sétima foi letra E. Sétima foi letra E. Oitava foi letra C. Nona foi letra D de dado. Jóia. Depois verifiquem aí no gabarito de vocês, tudo batendo, né? Qualquer erro para poder fazer a correção. Olha logo aí. Confere aí se bateu tudo certinho. Ah, então depois você olha aí. Décima. Dirigido pelo cineasta inglês Alfred Hitchcock, o filme Janela Indiscreta
conta a história de um fotógrafo que quebra a perna e precisa ficar de repouso sem poder sair de casa. Então, ele, com uma câmera com lente teleobjetiva da janela do seu quarto, observa o que acontece nas casas da vizinhança e, a partir disso, crê ter indícios de um crime que ocorreu. Considera um observador em condições físicas semelhantes às do personagem do filme, mas contando com uma luneta terrestre e um sistema de captação de som que lhe permita identificar sons produzidos a quilômetros de distância. Suponha que ele tenha tido sua atenção despertada para um crime envolvendo o disparo de um revólver que ocorreu a 3 quilômetros de sua janela. Nessas condições, é correto dizer que o observador... Bem, se você fica no alto de um edifício, sei lá, supor que está num prédio de 10 andares, está no topo do edifício, e lá embaixo uma pessoa alveja outra, dá um tiro no pessoa, e você viu o crime, você viu o ato. O que é que acontece? Seus olhos, o mecanismo da visão, ele se dá por reflexão, né? Traduzindo. O mecanismo da visão se dá por luz. Curiosidade, né? Não sei se vocês sabem. A ciência, ela sofreu muito a sua vida toda, né? Por quê? A Igreja Católica, ela exercia um poder considerável sobre a sociedade, né? Então, o que a igreja determinava era lei. Qualquer pessoa que se posicionasse contrária sofria duras perseguições. Né? Você tem ideia, existia um tribunal chamado de Inquisição, que era encarregado, né, por investigar indivíduos que pregassem teorias contrárias ao que se acreditava e aplicar sanções, né, aplicar aquilo que era de taxa, aquilo que era de lei, de punição através da igreja. E uma dessas personalidades muito famosas, duas, na verdade, né, que sofreram bastante com a Inquisição, foram Giordano Bruno, certo? E Galileu Galilei. Bruno sofreu por quê, né? Ele sustentava a ideia de Galileu, o modelo heliocêntrico, enquanto a igreja defendia o modelo geocêntrico, né? O modelo de Cláudio Ptolomeu. Existia o modelo de Ptolomeu, aí Copérnico, né? Fala pela primeira vez em modelo heliocêntrico, mas o modelo de Copérnico ele era muito falho, apresentava falhas iguais ou piores do que as falhas do próprio modelo de Ptolomeu, e acabou não entrando em crédito. Aí Galileu conseguiu aprimorar, né? Dar uma contribuição significativa para o modelo de Copérnico, né? Que depois teve sua comprovação através das leis de Kepler. Então, quando Kepler propõe as 3 leis para o movimento planetário, né? Nós acabamos por obter a lei das órbitas, a lei das áreas e dos períodos, né? Onde é que eu quero chegar? Esses caras, todos eles, são de fundamental importância para o que nós somos hoje. Pra você ter ideia, Bruno foi queimado vivo, né? Então a igreja perseguiu, prendeu e executou Bruno. Galileu não foi queimado vivo, mas Galileu teve seus olhos perfurados, morreu cego, né? Galileu morreu cego. Inclusive existe um documentário que é chamado A Procura do Astrônomo Cego, que conta os últimos dias de Galileu, né? Ele mesmo cego tentando trabalhar e tal para o desenvolvimento da ciência. Foi justamente o contrário, né? Eles queriam que Galileu desmentisse, né, a teoria dele. Aí não é que ele desmentiu. Inclusive foi uma frase célebre dele, né, que é muito propagada até hoje dentro da comunidade científica, que foi o que Galileu disse no dia do seu julgamento. A verdade é filha do tempo, não das autoridades. Então, ele disse que com o passar do tempo as pessoas veriam que ele tinha razão.
E que a verdade não era aquilo que a igreja queria. A verdade, ela não pertence à autoridade. Ela não é filha da autoridade. Ela é filha do tempo. Com o tempo, ela acaba aparecendo. Você tem ideia? Até mesmo com a presença de Galileu na Terra, de pessoas influentes, de grande valor científico, os ideais de Aristóteles eram muito fortes. Sabe como é que se acreditava que se dava o mecanismo da visão? Através de ganchos invisíveis. Ideia dos gregos antigos. Sou como assim? Os gregos antigos acreditavam que os olhos lançavam ganchos invisíveis que capturavam os objetos e traziam-no para a nossa retina. Hoje a gente olha assim e fala assim, mesma coisa tosca. Mas para a época fazia muito sentido. Por quê? Ninguém conseguia entender como é que os olhos funcionavam. Então as pessoas acreditavam que eram linhas imaginárias que capturavam, faziam a captura do objeto e traziam o objeto para os nossos olhos. Só que duas perguntas poderiam ser feitas, né? A primeira é: como é que um objeto que é maior do que a minha córnea pode caber aqui dentro? Se ele é trazido para cá, né? A córnea humana, em média, ela tem um diâmetro ali de seus 20 centímetros. Tudo que nós observamos, com certeza, quase tudo é maior do que isso. Então, como é que pode ser comportado aqui dentro, né? Segundo, aí não foi Galileu nem ninguém que fez. Para mim, foi a mente mais brilhante da história, né? Sir Isaac Newton foi a pessoa quem fez essa pergunta. Se o mecanismo da visão se dá por ganchos imaginários, ganchos invisíveis, por que não conseguimos enxergar no escuro? Foi a primeira vez que essa pergunta surgiu na história da humanidade. E aí foi quando as pessoas começaram a pensar e a discordar do que os gregos antigos acreditavam. Newton, cientista mais importante para o desenvolvimento da física, todas as áreas têm uma contribuição direta de Newton, é considerado o pai da ótica geométrica. Então, a ótica, né? Tudo que a gente fala aqui de ótica é como Newton enxergou, como Newton pensou a ótica. Então, os ideais de Newton são os ideais aplicados dentro de ótica geométrica. O mecanismo da visão se dá por reflexão. Palavras de Sir Isaac Newton. Então, tudo que nós vemos é por conta da reflexão da luz. Tem uma imagem clássica do Newton dentro de um quarto, segurando um prisma, e o raio de luz passando pelo prisma e sendo decomposto nas 7 cores que constituem o espectro visível da luz: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, inclusive nessa sequência de frequência. Comentei aqui sobre a aluna que eu tive uns anos atrás que teimou comigo que eram 9, por conta de infravermelho e ultravioleta, né? Então é muito comum as pessoas terem essa confusão, porque se você for em sites como Braille, né, Yahoo Respostas, essas, essas coisas que muitos de vocês aí acabam pesquisando, né? Alguns fanfarrões acabam colocando que não deveria. Não são 9 cores, são 7. Infravermelho é vermelho e ultravioleta é violeta. O que muda são as frequências. A frequência do infravermelho ela é uma frequência menor, provocando, né, um aumento no comprimento de onda. É uma onda gigantesca. São as ondas de calor. São ondas que não conseguem atravessar o vidro, por exemplo. Né? Assim como não atravessam o vidro, também não atravessam o ar atmosférico. É o que causa o efeito estufa. Não fosse o infravermelho, nós não teríamos temperaturas habitáveis dentro da Terra. O ultravioleta, ao contrário, tem uma frequência muito pequena, uma frequência minúscula, e um comprimento de onda muito pequeno também. Resultado, tem um poder de penetração gigantesco. Consegue atravessar com extrema facilidade os objetos. Mas continua isso. Mas continua, né? Mas continua sendo violeta, o ultravioleta, e continua sendo vermelho, o infravermelho. Aí o que acontece, né? Newton provou que o mecanismo de visão se dava por reflexão e ele define luz dessa forma, né? Só que, se falar de Newton, que ele é a mente mais brilhante da humanidade, eu concordo. Né? Meu ídolo, na minha concepção, a mente mais fantástica que já surgiu na Terra. Agora, por que é que Newton, porque eu falo assim, você tem que ter uma certa ressalva, né? Ser brilhante
não significa ter caráter. Newton era mau caráter. Né? Em que sentido? Newton ganhou notoriedade, se tornou uma autoridade dentro do meio científico, a ponto de qualquer coisa que a comunidade científica fosse aprovar, tinha que passar pelo crivo de Newton. Ele ganhou destaque na história da ciência. E Newton perseguia pessoas que também eram brilhantes, né? Um cara que Newton perseguiu muito foi Hooke, Thomas Hooke, que vocês devem conhecer pelo cálculo da força elástica, né? A lei de Hooke. Força elástica é igual a constante elástica de deformação, K vezes X. Hooke, essa lei de Hooke, embora seja importante, ela não é nem um terço da contribuição que Hooke deu para a ótica geométrica. Pra você ter ideia, foi Hooke quem tratou a luz como uma onda eletromagnética, porque Newton tratava a luz como uma partícula. Aí sabe o que foi que Newton fez? Mandou pegar o único retrato que tinha de Hooke na Universidade de Cambridge e rasgar, para que as pessoas não lembrassem dele. Mas ele não teve sucesso, né? Os escritos de Hooke foram achados anos depois e provaram que ele estava correto. Né? Aí entra na parte da física moderna, com Heisenberg, com Max Planck, que precisaram dos estudos de Hooke para se aprofundar dentro dessa ideia. E também Einstein, né? Que é o pai da física moderna. Então, quando Einstein foi propor a relatividade, os escritos de Hooke foram muito importantes para ele. Então, a história da ciência, ela é feita de grandes homens, mas esses grandes homens muitas vezes têm um caráter muito falho, né? Porque são homens, exatamente, né? Então, o homem ele não pode ser perfeito, ele tem que ter algum ponto fraco, né? E normalmente o ponto fraco dele é o caráter, né? Ele é um caráter muito volátil. Era o caso de Newton, né? Era brilhante, era um gênio, acima de qualquer pessoa comum. Até hoje eu não vejo ninguém que tenha nascido com metade da capacidade que ele tinha, nem mesmo Einstein chegou nem perto dele, porque ele vem realmente de uma era remota, que não se tinha nada, que ele teve que criar matemática, por exemplo, para poder estudar, mas de um caráter muito duvidoso, muito falho, né? Mas enfim, Newton prova como é que o mecanismo da visão funciona e Newton também prova as velocidades diferentes que existiam de luz e som. E ele afirma, né, que primeiro você contempla o fenômeno para depois você ouvir o som produzido por aquele fenômeno. Isso explica para você por que primeiro você vê o relâmpago para depois você poder ouvir o trovão. Isso explica por que primeiro você consegue ver o disparo para depois ouvir o som produzido pelo disparo. Explica por que do alto de um prédio e lá embaixo alguém dá uma martelada num prego, eu primeiro vejo a martelada para depois ouvir o som produzido pela martelada. Porque som e luz possuem velocidades diferentes. Essa é a sacada. E é justamente isso que a questão fala, né? Ele quer saber, quando o texto fala de ter melhor cobertura de sinal dentro da casa, até mesmo em cantos mais distantes, isso é possível porque as ondas de rádio emitidas pelos roteadores são ondas eletromagnéticas, né? Que podem contornar obstáculos sofrendo difração. Só que eu tô aqui na 10ª, né? Ele fala aqui, ó. Nessas condições, ficando doido. Nessas condições, é correto dizer que o observador, letra A, ouviu o som do disparo antes de ver o gatilho sendo puxado. Contrário, né? B, viu o gatilho sendo puxado antes de ouvir o som da arma. Então, questão 10, letra B de bola, resposta correta. Por hoje tá bom, né? São 10 questões. Valeu, filho.